aí tu já tá um bom tempo aqui e tu sempre tá fazendo algum trabalho também, tu foi pra TV. E como que é a tua relação com a TV, o cinema? Como é que tu saiu um pouco do teatro e foi pra essa área? É muito doido, porque assim, o pessoal fala que você tá fazendo sempre alguma coisa, mas isso de 2, 3 anos pra cá. Porque eu tô aqui no Rio há Importante 13. saber Eu tô aqui no disso. Rio há 13. Nos 10 primeiros anos, eu fiz várias peças algumas ganhando dinheiro, outras fazendo Aham. assim, tipo, pra ganhar R$ 25 na lona de Jacarepaguá, assim, saindo de lá cheio de mosquito. A lona, inclusive, tá reformada, tá linda, tá, gente? Mas na minha época tava meio entregue assim. Uhum. E é muito doido, porque nesses 10 anos eu trabalhei aqui como repositor de supermercado, eu fazia reposição para uma marca de pilha, Duracell. Eu trabalhei como assistente de mágico, que foi uma história belíssima na minha vida, que eu adoro fazer um personagem, enfim, daqui a pouco eu conto sobre isso. Mas eu trabalhei muito tempo de baleiro num teatro. Inclusive, enquanto eu trabalhava como teatro, pra você ver como a cabeça da gente muda, né? Quando eu trabalhei como baleiro no teatro, é, em algum momento eu tive vergonha daquilo, porque eu queria trabalhar no teatro, mas não vendendo pipoca. Numa das primeiras pessoas que eu vi conhecidas de lá foi justamente um cara lá de Campina Grande. Um cara do Sesc, o Álvaro Fernandes, que inclusive é um autor maravilhoso também. O Álvaro estava aqui no teatro, tinha vindo de férias e por acaso foi assistir uma peça. E quando eu vi ele, eu queria sumir. Queria me enterrar ali a cara naquela Nossa. pipoca para ninguém saber. E hoje eu me orgulho muito, porque foi o que pagou minhas contas por um bom tempo. Mas eu ralei muito, assim, fiz muita coisa de animação de festa, enfim. E até que a coisa foi acontecendo, nesse período fazendo teatro. Só que teatro é aquela coisa, às vezes dá bom, às vezes não dá. E aí, quando a gente fez a nossa última peça, que foi inclusive antes da pandemia, que foi o Balcão, também com o Renato Carrera, que a gente ficou em cartaz lá no Sesc, Copacabana. Aí veio a pandemia, eu viajei, fiquei 1 ano e meio fora, que foi quando apareceu a oportunidade para fazer um teste para o jogo que mudou a história, que foi em 2022. E daí pra cá é que o audiovisual entrou na minha vida. Porque até então era nulo, nunca tinha conseguido nada, 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 por mais que Um tentasse. jogo que mudou a história, mas não foi muito tempo que saiu no streaming. Saiu ano passado. E foi em A gente gravou em 2022. 2022, demorou 2 anos para poder ser lançado. Caramba, eu assisti. É, Mas eu tava pensando, lembrando que. Mas é recente, só é, que é lançado, né? eu tava lá no Rio Grande do Norte, tava nesse período pós-pandemia, a coisa saindo ali. E aí um amigo meu entrou em contato, Henrique Patois, entrou em contato comigo, amigo, você tá sabendo que tá tendo uma seleção para um projeto? Eu falei, cara, eu não sei. Ele falou, tenta se inscrever, e tudo. E aí eu fiquei super animado, mandei material e tal, e, cara, as coisas são muito, muito doidas, assim. Aí eu lembro que a gente tava conversando, eu tava vendo passagem pra vir, passagem cara, né, comprada de última hora. Aí ele explicou que seria tipo um workshop, onde as pessoas participariam e dentro daquela galera que tava ali, seriam escolhidas algumas pessoas, né? Aí eu falei alguma coisa assim, cara, não sendo figuração, pra mim tá ótimo. Aí ele falou, então, amigo, mas talvez fique só na figuração. Aí eu falei, Eita. amigo, então não vai rolar não, assim, porque, cara, eu tô aqui, tô sem trabalhar há mó tempão, não sei o que, não faz sentido eu ir pra correr o risco. Tava onde Tava em Santa mesmo? Cruz, na casa dos meus pais. Ah, mas tu tava o quê? Ah, porque era Pós-pandemia, pandemia. exatamente, tava saindo da pandemia, aquela coisa. Mas aí na pandemia tu foi pra lá, Fiquei lá então. 1 ano e meio, fiquei Ah, lá. tá. Para as coisas se acalmarem. Exatamente. E tem outra história que eu vou contar. É bom que eu vou me atropelando e Não, vou não tem problema, vai acumulando lembrando. coisas. E Mas tu aí, pode contar também no meio, não precisa não, ter vou ordem, chegar já. não. E aí aconteceu que nesse papo, não sendo figuração, talvez seja, eu falei, cara, então não vou. Só que nisso eu tava numa seleção de um comercial aqui que pagava uma grana legal. E ia ter uma fase presencial. Eu falei, não, então nesse caso aqui eu preciso estar lá, eu vou. Isso uma semana depois de eu ter recusado a coisa do workshop. Quando eu cheguei no Rio, eu postei um story e tal. Aí ele falou, você tá no Rio? Eu falei, tô. Ele falou, cara, o Raoni viu aqui a sua foto, perguntou por que você não tinha participado do workshop, eu expliquei, mas eu falei que você agora já estava no Rio. E ele tá chamando você para vir fazer um teste. Eu falei, beleza, eu vou lá fazer o teste. Fiz teste para três personagens, mas de olho no que eu de fato peguei, que era o Naíba. Queria muito fazer. E aí fui lá, fiz o teste e rolou. Então ali foi o primeiro pontapé assim mais bacana, a primeira chance que eu tive assim
no audiovisual. Embora o que eu ia falar da história da pandemia é que na época que eu viajei para lá, eu estava contratado da Globo. Eu tinha sido contratado para fazer Malhação. Oh. A Malhação que nunca existiu. Meu Deus, tu passou pra a que não foi. É, Que eu até falo o seguinte, eu falo, gente, eu tenho um propósito na vida, eu já cumpri o meu propósito. O meu propósito era destruir a Malhação. Eu fui contratado, mentira, que lógico que não foi por minha culpa, né? Mas muita coincidência, porque outra coisa que eu sempre falava nessa coisa de audiovisual, eu falei, cara, eu não tenho cara pra fazer audiovisual, né? Eu sou bonitinho, normalzinho, né? Não tenho aquela beleza, não sou longe disso. E eu falava, eu acho que eu não vou ser o cara do audiovisual, mas se um dia eu entrar na TV, alguma coisa, acho que a última coisa na vida que eu vou fazer é Malhação. E foi justamente a primeira oportunidade. Eu ia fazer um faxineiro, um cara simples e tal, mas era um lugar onde eu achava que eu não cabia. Sim. Na minha cabeça eu não cabia na TV e muito menos num produto como Malhação. E acabou não rolando somente por causa da pandemia. No primeiro dia de gravação foi quando eu lembro perfeitamente, ia começar acho que numa quarta-feira. Ou eu ia entrar na quarta, não sei. Mas no primeiro dia de gravação, eu lembro de estar assistindo o Jornal Hoje e o cara lá falando, ó, foi decretado que é uma pandemia. Vamos... E aí o pessoal da produção falou, ó, vamos segurar uma semana. Só que essa uma semana, depois durou 15 dias, depois durou um mês, 2 meses. Eu passei 2 meses em Minas, porque todo mundo assim... não sabia quanto tempo ia durar, né? Não sabia como lidar com aquilo. Então eu fui para Minas, que tinha um irmão que morava lá, era próximo. Eu falava, vou aqui para Minas, porque daqui a pouco eles chamam e eu volto rapidinho. Tipo, vem, já tá tudo certo. Sim. E não rolou. Quando eu passei 2 meses lá, eu falei, gente, vai morrer todo mundo. Então eu vou para casa, que eu vou morrer em casa. Eu vou morrer perto dos meus, assim. Otimista. Eu falei, vou morrer em casa, já vai morrer todo mundo. Pelo menos assim, e ver a última vez, né?